Há uma grande diferença de leis, onde os judeus viviam as leis do Torá e os gentios não praticavam isso. Então havia uma grande divergência e a igreja estava crescendo, a igreja estava se produzindo. Quando nós estamos lendo o capítulo 16, que se torna o último capítulo do livro de Romanos, nós vamos começar a entender que Paulo está salvando algumas pessoas junto com uma mulher chamada Febe. Febe é a portadora da carta que Paulo está lançando aos romanos. Febe, a diaconisa, ela está carregando esta epístola, está entregando ao povo e está dizendo para que o povo receba ela. Paulo está citando sobre Priscila e Áquila, são grandes homens e mulheres de Deus. Vocês sabem muito bem que Priscila e Áquila foram aqueles que abriram a porta para Paulo, quando Paulo sai das terras de Roma, das suas terras, para poder entrar dentro das terras de Colossos. Então, nós vamos saber muito bem que a vida de Paulo, dentro da sua função, que era criar tendas, fazer tendas, vai se encontrar com este casal, que era Priscila e Áquila, que eram fundadores de tendas. Tinham a mesma profissão que Paulo. Eles vão abraçar Paulo, eles vão receber Paulo. Isso Paulo vai se encontrar em Colossos, na época que Paulo vai buscar as ofertas que Timóteo tinha que entregar a Paulo. Então, neste momento, neste tempo que Paulo está esperando as ofertas de Timóteo, é a hora que chega, diante de uma perseguição do imperador Nero contra o povo crente, que estava vivendo um novo momento, um novo ciclo de uma vida de aceitar e receber Cristo como único e suficiente Salvador da vida deles. Aqui, os Romanos, que Paulo está citando, antes de Paulo abrir esse leque, a oportunidade das igrejas crescerem, Paulo aqui está demonstrando o seu carinho e o seu respeito às pessoas que passaram e que andaram pelos caminhos de Paulo. Ele está dizendo sobre um homem chamado Aristóbulo. Aristóbulo foi um escravo, um homem que foi preso onde ninguém daria valor mais, mas mesmo assim Paulo conseguiu enxergar um algo nele. É da mesma forma que as pessoas enxergam a gente, pastor Wagner. As pessoas têm olhado a gente de uma tal forma que desacreditam da gente, muitas vezes não confiando que nós podemos fazer, não confiando que nós vamos mudar, não confiando que nós vamos chegar. Mas o Paulo aqui, quando ele olha Aristóbulo, ele olha com outro olhar. É o olhar que o Senhor olha para nós, não olhar como o homem olha o olho humano, desconfiando da sua capacidade. Meu Deus, glória! Mas Deus olha de uma outra forma. Então, da mesma forma que Deus está olhando a gente, Paulo está olhando Aristóbulo, está olhando nele uma oportunidade de crescimento. E nós vamos saber que Aristóbulo vai ser um dos dirigentes da igreja. Então vamos entender bem. Aqui nós estamos vendo pessoas que não tinham valores nenhum e que agora estavam vivendo os propósitos de Deus na vida deles. Aqui nós vamos encontrar pessoas que não tinham capacidade nenhuma, eram apenas fundadores e criadores de templo. Mas Paulo mesmo assim investiu numa igreja, mesmo assim Paulo investiu nesse povo. E é assim que Deus está olhando para nós hoje. Deus está investindo na gente ainda. Glória! Quantas pessoas estão desacreditando da nossa capacidade? Olha aí, Jesus. Desacreditando que nós podemos ter um lar feliz, desacreditando que nós podemos ser o homem ou a mulher mais feliz da nossa casa. Eu vim aqui para dizer para você que o Senhor já garantiu essa vitória na sua vida. Que você vai ser o homem mais estruturado da sua casa, que você vai ser a mulher mais feliz da tua casa. Porque o Deus ao qual nós servimos é um Deus de promessas, é um Deus de já, é um Deus de providências em nossas vidas. É um Deus ao qual nós servimos. Glória a Deus. Só que a igreja está em crescimento. Agora me responda uma coisa: tudo que está em fase de crescimento sempre vai ter um invejoso. Sempre vai ter alguém que vai querer ver aquilo que está crescendo agora cair. Meu Deus! Quem aqui nunca desconfiou do seu ministério e desejou a sua queda? Meu Deus! Quem aqui ainda não deseja a nossa queda, né, pastor Cláudio? Não é, pastor Wagner? Não é, presbítero André, evangelista amado? Irmão, para todo mundo. Quem aqui não deseja ver a gente tropeçar um dia? Pessoas que querem tomar o nosso lugar, pessoas que querem estar na nossa posição. A igreja está crescendo. Nós somos a igreja. E você sabe que através da tua vida o evangelho é propagado aí fora. Seja de qualquer forma.
Você pode propagar o Evangelho, fazer o Evangelho do Senhor crescer aí fora. Só que nós vamos ser uma igreja perseguida. Nós vamos viver uma perseguição. A igreja, a carta aos Romanos, é uma igreja que está sendo perseguida. Quando nós entramos no Apocalipse, nós encontramos as cartas que o próprio Senhor Cristo revela a João, na ilha de Patmos, está se retratando sobre 7 igrejas, igrejas perseguidas. Igrejas que seriam para os homens devastadas. Mas o próprio Senhor diz, João, aqui tem 7 igrejas, 2 eu elogio, 5 não. 2 eu me agrado, 5 não, mas eu vou te falar qual é o propósito de cada igreja. Tem igreja que todos vão estar em lugares ricos, mas cada um vai ter a sua função de viver. Cada um vai ter o seu propósito naquele meio. Cada um vai ter uma forma de crescimento. E cada um tendo sua forma de crescimento sempre vai ser perseguido. A nossa vida é uma vida de perseguição. Quando nós estamos vivendo um auge na nossa vida, tem gente que não vai se agradar com isso, porque até hoje você não agrada todo mundo. Nem Cristo ainda agrada a todos. O próprio Senhor, ao qual nós rendemos graça, toda a honra e toda a glória, Ele não é adorado, Ele não é exaltado por todos ainda, porque muitos não gostam dele. Mas a gente está aqui, a gente ama Ele. Glória. Se a gente está aqui, não é só porque a gente ama Ele, é porque Ele ama a gente também. Glória a Deus. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Hoje, está nesse culto aqui, irmão. Quantas igrejas nós temos aqui? Nós temos mais de 5. Porque a igreja somos nós. Só que o que Paulo está citando aqui é o crescimento de 5 igrejas. Só que no meio das 5 igrejas vai ter um cara que vai querer destruir, que vai querer criar dissensão no meio delas. Agora, qual igreja não tem atrito? Qual irmão aqui não fica emburrado com o irmão? Qual irmão aqui não se desagrada com o irmão? Não precisa ser dessa igreja, pode ser de uma outra denominação. Meu irmão, a igreja, quando está em crescimento, parece que o inimigo ele encontra de todas as formas, ele nos persegue de todas as formas, querer fazer a gente criar dissensões, criar porfias, criar contendas. Eles querem paralisar a igreja. Alguns lugares do mundo as igrejas estão sendo paralisadas, mas a gente ainda vive num lugar ainda há, talvez seja um pouco tempo, mas a gente ainda tem tempo para ser uma igreja onde a gente pode adorar a Deus. Glória. Aleluia. Agora para pensar, pensou se você vive no tempo de Nabucodonosor, aonde a estátua é construída, e para onde você se prostraria? Será que você teria coragem de negar a Cristo nessa sua posição de crente dentro desse culto hoje? Quantos crentes estão se dobrando aos mundos aí fora? Estão deixando de ser crente? Você sabe que Paulo fala de um em Colossenses. Paulo fala de um homem chamado Demas, um crente convertido dentro de uma prisão, que na hora da perseguição dos romanos aos judeus eles fogem. Ele corre. Porque quando a gente vive como crente, sem perseguição, sem luta, a gente é feliz em ser crente. Mas quando a gente aceita ser crente e vai viver um processo, aí é difícil a gente permanecer. É verdade. Porque ser crente não é só vir no culto, esquentar um banco, cantar 2 hinos para Jesus e ouvir uma palavra e ir embora. Meu Deus. Ser crente não é só colocar uma Bíblia debaixo do braço e dar a paz do Senhor para o teu irmão. Isso nunca vai demonstrar o teu caráter. Isso nunca vai responder se você é um salvo ou não. Isso nunca vai mostrar para você ou para as pessoas quem você é. O que mostra quem você é aquele que habita em você. Não é aquele que vive, é aquele que habita. Tem a tua vida como morada. Amém, Jesus. É o habitar. Glória a Deus. A igreja está crescendo.
Só que as pessoas querem paralisar a gente. Sabe quando você está bem, de repente vem uma tempestade para te parar? Porque nós vivemos de altos e baixos. A vida do crente é isso. Olha aí. A vida do crente não é só pro alto, como as pessoas pregam por aí. Vem para Jesus, vai ser um mar de rosa, mas não esquece que rosa tem espinho. As pessoas olham para a gente, pastores, irmãos, irmãs. As pessoas que estão lá fora, sabe? É a mesma coisa que Asaf um dia no seu salmo, eu já preguei isso aqui. Olha aí. As pessoas olham para a gente e elas questionam a nós: cadê o teu Deus? Porque nós somos as pessoas que mais sofrem aqui. Porque às vezes nós, como cristãos, como evangélicos, passamos por processos de grande luta, aonde o ímpio compra a casa que ele sonha, aonde o ímpio consegue o carro que ele tanto deseja, aonde o ímpio consegue a mulher que ele tanto sonhou, o marido que ele tanto sonhou, a família que ele tanto sonhou. E nós, como crentes, temos que passar lutas constantes. Por quê? Olha aí. Porque nós, como crentes, temos que viver guerras dentro da nossa casa. Por quê? Porque os ímpios lá fora, irmão, quando estão em pé de guerra dentro de casa, eles podem correr para qualquer canto, num bar, numa biqueira, em qualquer lugar, eles conseguem satisfazer o seu momento. E a gente, que às vezes corre para Deus dentro de um culto, e Deus se cala. Meu Deus. Aleluia. É forte. Aonde é o nosso único refúgio, uma igreja. Aonde é o único lugar que nós podemos correr, é para dentro de uma igreja. E ainda precisa levantar esses homens aqui que Paulo está dizendo, para tentar fazer com que a igreja crie brigas, crie contendas. E nós não somos mais crianças de se envolver em qualquer briguinha por causa de irmão. Eu acho que nós já somos bem crescidinhos. Eu acho que nós já somos homens, mulheres, grandes, para poder entender que as lutas, elas vêm não para nos parar, mas elas têm que vir para nos fazer crescer. Amém. Glória a Só que Deus. ainda nós não conseguimos entender isso, pastor. Olha aí. Esse é o problema da igreja. O problema da igreja, ele ouve a verdade, mas não sabe praticar a verdade. A igreja ouve o que tem que fazer, mas infelizmente não sabe fazer o que tem que fazer. Aí vem falar para Deus: Senhor, eu quero uma resposta. Deus tem resposta para nós todo dia. Deus tem uma palavra para a nossa vida todo dia. O problema é que nós somos surdos. Sabe por quê? Porque nós não falamos mais para Deus como antigamente: Senhor, arranca o meu ouvido físico e coloca um ouvido espiritual, onde eu possa ouvir a tua voz, e não mexerico, não a vida dos outros, não o problema, mas eu quero ouvir a tua voz. Eu quero saber para onde eu estou indo, se só tu tem a palavra de vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Para onde a igreja está caminhando? Dentro do Coliseu em Roma tentaram calar a igreja. Hoje, dentro das igrejas, querem nos calar. Antigamente, irmão, olha só como está hoje, pastor. Hoje, as pessoas que estão lá fora, quando ouvem falar que o crente está chegando, eles correm da gente. Sabe por quê? Porque os próprios crentes estragaram isso. Irmão, os evangélicos, antigamente, quando paravam no lugar, só para fazer uma oração assim, o fogo caía no meio da rua. Pessoas eram batizadas no meio da rua. Hoje não. Hoje a gente se mata, pastor, para gritar dentro da igreja, e as pessoas não estão nem conseguindo dar um glória mais. Meu Deus. Nem um aleluia. Deus dos céus. Porque a igreja está se esfriando. Mas não talvez por uma falta de conhecimento, porque eu tenho certeza que aqui tem palavra. Mas é porque as pessoas estão dando mais ouvido aos que estão lá fora do que aqueles que estão aqui dentro. Verdade.
forte. Quer ver uma? Ageu. Deus levanta Ageu e Zacarias. Para quê? Para dizer ao povo: gente, vamos lá, levanta a cabeça, gente. Para de ficar ouvindo os outros. Lembra de Neemias, Sanbalat e Tobias? Foram dar ouvido a quem? O povo estava com medo. O povo estava com medo. O povo está com medo até hoje. A igreja, em vez de crescer para um caminho certo, a igreja está se bagunçando no meio dela mesma. Os próprios crentes estão se bagunçando. Porque tem uns que oram pedindo a presença de Deus, mas tem outros dentro da igreja que não oram pedindo a presença de Deus. Meu Deus. Tem uns que falam: Senhor, fala com a tua igreja. Mas tem uns que falam: Senhor, fala com o profeta, fala com o fulano, fala com o ciclano. Estamos vivendo num patamar hoje, irmãos, de que a igreja não está mais querendo ouvir Deus, mas querendo ouvir os homens falar. Meu Deus, misericórdia. Os coaching da vida. Misericórdia. Irmão, para ser um terapeuta você não precisa de estudo. Você não precisa de uma faculdade. Bota um sentado aqui e fala com ele. Trata ele. Não precisa de diploma para ser um terapeuta. Você pode ganhar dinheiro sendo terapeuta. Quantos canais de redes por aí tem para as pessoas que vivem atendendo o telefone? Eu conheço pessoas, irmão, que vivem atendendo as pessoas com problemas depressivos, com crises de ansiedade, problemas com síndrome do pânico. Eu vejo pessoas atendendo as pessoas do outro lado com problemas. E essas pessoas que estão atendendo, elas nem sequer sabem nada. E a igreja está ouvindo eles. A igreja não quer ouvir mais uma palavra de exortação. Desce a Bíblia no culto para ver se os irmãos ouvem. Cadê as escolas dominicais que não existem mais? Que estão falindo nas igrejas? Cadê os cultos de ensinamento que as igrejas tinham? Hoje elas estão sumindo. Os cultos de oração. As igrejas, elas têm um nome, culto de oração, culto de ensino, mas tem ovelha. Meu Deus. Porque as pessoas não querem mais aprender Bíblia. Porque hoje está fácil, com as inteligências artificiais, com os Google da vida, com os coaching do Instagram, do Facebook. As pessoas estão mais presas nelas do que ouvir Cristo falar. Isso está acontecendo não só no tempo de Paulo, em Romanos capítulo 16, está ocorrendo nos tempos de hoje. Enquanto o pastor está ensinando a doutrina da igreja, aquele irmão que está ouvindo o pastor da igreja, por alguns minutos ele vai ouvir outros na rede social, e ele acaba dando brecha por aquele que está falando lá fora. Mas ele se esquece que aquele que está dentro da igreja, lá do culto, é aquele que ora por ele, é aquele que se mata pela vida dele, é aquele que se entrega pela vida dele. Mas aqueles que estão na rede social pode ter uma palavrinha motivacional para você, mas não se esquece que ele não ora por você, ele não faz nada por você, ele só quer seu dinheiro, ele só quer sua curtida, ele só quer sua visualização para poder ficar bem. Olha aí. Deus do céu. Dessa maneira. Fala, Jesus. E a gente está se prendendo a isso. Por isso que as igrejas estão ficando com poucos membros. Por quê? Porque estão querendo ouvir mais os caras da internet do que os pastores da igreja. Porque se o pastor da igreja trazer uma palavra de exortação, de doutrina, de admoestação, a igreja corre. O pastor está atacando. O pastor está irritado com fulano. Irmãos, a igreja de Paulo está crescendo. A igreja de Cristo Jesus que Paulo está dirigindo está crescendo. O problema é que tem gente que não está aceitando o que Paulo está pregando. Aí, pastor Wagner, tem gente que está ouvindo o pastor Cláudio pregar, mas não dá bola porque ele prega, não liga porque ele fala, mas dá brecha para aquele que está lá no Instagram.
Irmãos, esses tempos aí, ó, eu fui numa igreja, eu não fui pregar, eu fui conhecer essa igreja. Pastor muito conceituado. O templo é gigante. Só que na hora que ele está lá no altar, ele prega, ele fala. Só que quando acaba o culto, ninguém mais chega perto dele. Parece que está blindado. Ninguém pode pedir uma oração. Ninguém pode pedir um aconselhamento. Para chegar em mim, irmão, fala com fulano lá. Para chegar em mim, fala com ciclano. Parece que voltou aos tempos antigos, aonde para falar com Deus precisava de um sacerdote, aonde falava assim: fala lá para Deus, pede uma resposta para Deus. O sumo sacerdote tinha que entrar dentro do templo e entregar a oração do povo para Deus responder. Hoje não tem mais esse acesso, meu irmão. Hoje está livre o acesso. Olha aí. Hoje você pode chegar para Deus de qualquer jeito, não, a qualquer momento. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Só que a questão que está aqui, irmão, é que as pessoas estão querendo criar divisões. Eu estou pregando isso aqui, irmão. A igreja, o povo está criando divisão na própria igreja. Meu Deus. Quer ver um exemplo? Nós tínhamos mais de 40 igrejas. Em uma reunião eu pedi para fechar todas. Só no Nordeste nós tínhamos mais de 30. Só no Nordeste. Aqui em São Paulo nós tínhamos umas 10. Lá no Paraná nós tínhamos umas 6 ou 7 igrejas. Chegou um ponto que as igrejas estavam perdendo o seu rumo. Não cresce mais com a visão do pastor. Não cresce mais na direção do pastor. Começa a fazer do jeito que quer, da forma que quer. Perde a comunhão do Salmo 133. Olha aí, meu Deus. Quer fazer o que acha. Não segue mais a doutrina da igreja. E na hora que você vai falar, se voltam contra você. Meu Deus. Irmãos, eu sei o que é conduzir muita igreja. Eu sou novo de idade, entre aspas, mas eu carrego uma carga aqui, porque são 26 anos de crente. Glória a Deus. Eu abandonei o budismo para virar crente. Olha aí, meu Deus. São 26 anos nas costas que eu carrego. O que é ser crente sofredor? O que é você ir para o meio do mato e falar: Deus, se o Senhor não fizer isso hoje, eu saio. Parece Jeremias. Senhor, o povo não ouve mais. Vou parar. Quando você sai do mato, você não presta nem para desviar. Chega um ponto que a gente fica saturado com as coisas. Paulo está ouvindo. Paulo, a igreja lá de Aristóbulo estão criando contenda com a igreja de Trifena e Trifosa. Paulo, a igreja de Trifena e Trifosa estão criando contenda com a igreja de Priscila e Áquila. Paulo, chega! Estou cansado de ouvir isso. Eu estou cansado de falar o caminho que nós temos que seguir e os próprios irmãos vivendo em guerra. Glória a Deus, aleluia. Estou cansado. Vou preparar uma carta e vou mandar através de FEB para eles. Vamos, igreja, vamos entrar em ordem. Cada um deve ser do teu jeito.
isso que nós precisamos. Tem um querendo ser melhor que o outro. Tem um achando que só porque tem um diploma fala mais que o outro. Tem um pensando que só porque tem dinheiro mais na conta bancária é mais rico que o outro, é melhor que o outro. Meu Deus. Chega! Igreja, para com isso! Nós precisamos nos unir. É o que Paulo está dizendo. Paulo quer acabar com a contenda. Uma contenda, pastor, que ocorre dentro das igrejas. Só que muitos não pregam isso. Muitos não pregam que a igreja precisa estar em ordem, em decência. Sabe por quê? Porque muitos estão vivendo uma religiosidade, estão esquecendo de adorar o Cristo. Porque hoje não se prega mais o Cristo que morreu na cruz por você e por mim para nos dar a oportunidade da salvação. Hoje não pregam para a gente isso. Eu aprendi na minha vida que Jesus passou pela cruz. Glória. Para nos dar uma oportunidade de ter a salvação eterna. Hoje não. Hoje não é Cristo que salva, mas são os objetos. Olha aí. Hoje o povo está cego. E se nós continuarmos assim, nós vamos andar no mesmo caminho. Nós temos que dar um basta, nós temos que ser Paulo aqui nesse culto. Nós temos que se levantar como Paulo no meio desse culto e dizer: eu não aceito isso dentro do ministério de Cristo. Vamos orar, porque a igreja não ora mais. Meu Deus. A igreja só ora na hora que está precisando. A igreja só sabe dobrar o joelho na hora que está doendo. Ninguém mais consegue dobrar o joelho quando está tudo bem pela vida de alguém. Aleluia. O evangelho que eu conheço é um evangelho árduo, que quanto mais é me dado, mais é cobrado. Hoje as pessoas não conseguem mais, não conseguem cantar num culto, mas preferem se apresentar no culto. Cadê aquele culto que nós tínhamos a Deus? Cadê aquele mover? Eu não estou falando só para os irmãos aqui, os irmãos estão de prova, eu falo na nossa sede isso aqui. Eu falo sem medo lá, porque eu sei que se esvaziar a igreja, ninguém queria ser doutrinado, as pessoas querem viver do seu jeito. Não, mas a palavra ela tem que confrontar a gente. Glória a Deus. Aleluia. Se não tivesse gigante na vida de Davi, Davi nunca seria Davi. Olha aí. Meu Deus. Tem que ter alguém para nos confrontar. Se não tivesse Penina na vida de Ana, Ana nunca teria Samuel. Olha aí. Ei, se não tivesse Judas na vida de Jesus, a gente não estava aqui. Deus. A igreja de Cristo está criando sobre dissensões, discórdias. Paulo não quer isso. Paulo não aceita isso. Às vezes, irmão, não é com o irmão que você tem que falar. Sabe com quem é? É com você mesmo. Confrontar a sua vontade, confrontar o seu querer, porque às vezes você acha que você está no caminho certo, mas você está no caminho errado. Às vezes você precisa parar e refletir que você não está certo,
que você é um crente, você não pode ter atitudes assim. Você precisa começar a entender que precisa mudança. Voltar para o final da fila e recomeçar de novo. Meu Deus. Porque crente não pega bom de engano. Nós precisamos recomeçar. Precisamos ter uma vida nova com Cristo. Se eu errei, eu tenho que recomeçar. Se eu falhei, eu tenho que recomeçar. Se eu fizesse um apelo aqui dizendo quem quer voltar para Jesus, eu acredito que olha que bênção. Pastor, eu só fiz uma pergunta, a moça quer voltar para Jesus lá atrás. Oh, glória, aleluia. Eu faço apelo já estou indo para Jesus. Sabe, irmão, se a gente fizer essa pergunta, quem quer voltar para Jesus? Eu acho que todo mundo deveria levantar a mão. Verdade. Todos. Porque nós pega todo santo dia. Eu não preciso pecar no olhar, mas no pensar, no falar. Só de apontar o dedo. Meu Deus. E nós somos a igreja. Às vezes aqui tem 5 igrejas dentro da gente que está em crescimento. O ego, o orgulho, a soberba, a ignorância, a arrogância. Só que todos têm que entender. É um só. É Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele que arranca o orgulho, transformando na nossa humildade. É Ele que arranca a nossa soberba, transformando na humildade. É Ele que arranca a nossa ignorância, a nossa raiva, o nosso ódio. É Ele que arranca. Eu creio, Jesus. Obrigado. Só que para pensar, irmão. É tão bom você vir para o culto, né? O problema é você ficar no culto e Deus não falar nada. Voltar todo dia para casa do mesmo jeito. Isso é horrível. Isso é horrível. Ir para casa sempre do mesmo jeito. Pode trazer 50 pregadores até o final do ano aqui, pastor. Se a igreja não entender que ela precisa lutar contra as vontades dela, ei, Romanos fala lá em capítulo 12, no seu verso 2 em diante. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Sua vontade não é nada. Oh, glória. Meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Eu estou sentindo uma presença diferente. Aleluia. Porque Deus está trazendo Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Tem gente que sempre é do mesmo jeito. Às vezes é muito nervosinho, às vezes é muito estressado, às vezes é muito ignorante, às vezes é estúpido, às vezes é isso. Calma aí, gente. Vamos com calma. Vamos colocar isso aqui dentro da gente. Eu sou Paulo e eu preciso lutar contra as igrejas que estão aqui dentro. Não é, minha luta não é contra o meu irmão aqui, não é contra a irmã. A luta é contra eu mesmo. Porque o meu eu está te estragando eu. O meu eu está acabando comigo. Está fazendo eu ser outra pessoa. É isso que está acontecendo. Enquanto eu deixar que o meu eu vai crescendo, quando você chegar naquele ponto que você está bonzão, boa pinta, o cara do pedaço, vai ter tanta gente do teu lado. Nossa, vem cá. Vão sempre olhar para você e falar assim: você é o cara, você é o cara. Vão bater na tua costa, vão dizer assim: conta comigo, cara. Você é o cara. Eu gosto de andar com você. É isso aí. Só que na hora que você esvaziar do teu eu, esses daí que tá do seu lado vai correr tudo de você. Você vai ficar sozinho. É a hora que de repente você vai falar: Deus, eu preciso do Senhor. Aí ele pode se calar, igual no livro do profeta Malaquias, de Jeremias, como Isaías, como Malaquias. Acabou os profetas. 400 anos vai ficar o silêncio de Deus. Essa página em branca que você vê separando o Antigo Testamento do Novo Testamento, ela tem uma duração de 400 anos. Meu Deus.
O que é viver 400 anos em silêncio? Meu Deus. Onde você fala, Deus, quero ouvir a sua voz. Só escuta o grilo cantar. Ei, 400 anos Deus está em silêncio. Não tem profeta, não tem culto, Deus não fala, não tem mais nada. Acabou. Aí para pensar. Tinha igreja até esse tempo, presbítero André. Tinha igreja. Só que a igreja acabou. Por que acabou? Porque o povo de Israel estava um dia igual Gomer e Deus como Oséias lá no seu trono. Por isso que Deus representa a junção de Oséias com a prostituta Gomer. Gomer representa Israel e Oséias representa Deus. Ou seja, Deus está casando com o povo pecador. Somos nós. Porque Gomer era a representação de Israel como uma prostituta. Porque um dia estava com outro, dia estava com outro. É a gente. Tem dia que a gente está com Deus, mas tem dia que a gente não quer Ele. Tem dia que a gente fala assim, eu te amo, Deus. Mas tem dia que o seu dia está caótico, você fala assim, oh, nossa, eu te odeio, cara. O senhor não me ouviu. A gente parece esse tipo de gente. Mas Deus vai se calar 400 anos. Não tem mais igreja. Paulo está fazendo o possível para que a igreja não feche. E aí, para pensar, você é a igreja agora. Faça o possível para isso não fechar em você. Faça o possível para isso não se fechar em você. 400 anos se passam. Lucas vai dar o destralo disso. Zacarias, ele entra no templo e Deus diz que vai voltar através da boca de João. Deixa eu te dizer uma coisa. O silêncio de Deus estava tão grande que Deus precisa levantar primeiro João. Quando João nasce, 6 meses depois nasce Jesus. João vai ser o homem que vai ser a voz que clama no deserto. Ou seja, João vai ser aquele que vai ensinar a igreja. E Jesus vai ser aquele que virá buscar a igreja. Glória! É eu e você. Que voz você está ouvindo? Dentro de você. O seu eu? A sua ignorância? A sua soberba? Você fala mais alto que Deus. O seu eu fala mais alto que Deus. O seu eu é muito mais importante que Deus. O seu eu é muito mais valioso que Deus. Cadê Deus dentro de você? Meu Deus. É noite de você parar para pensar. Porque é fácil você crer na hora que está tudo bem. É fácil você dar glória quando tudo está bem, quando tudo acontece do seu lado de bom. É o que está faltando para nós. Reconhecer Deus igual Jó. Na bonança e na escassez. Só que a gente não reconhece Deus no escasso. E nem na bonança. Porque no escasso a gente corre para as pessoas. E na bonança a gente tem, então não precisa correr para ninguém. Deus é o último plano. Deus é o último plano na sua história. Meu irmão, Paulo está olhando para a igreja sem poder estar lá, mas está ouvindo. O Espírito Santo de Deus está falando com ele. Paulo vai dizer agora é hora de eu mandar uma carta de correção daquela igreja.
Eu acho que Deus precisa trazer a gente para o culto às vezes, pastor, mesmo contra a nossa vontade, Olha aí. para nós entender que a vontade dele é boa, Perfeito. e agradável. E nós não reconhecemos isso, porque o nosso eu fala mais alto. Para pensar o que você tem feito de mal e de errado, que tem criado uma divergência entre você ser crente dentro do culto e um crente estranho fora do culto. Você não consegue ser aquele crente que é aqui dentro, lá fora? Pai do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe, conta comigo, meu irmão, dá um abraço aqui, dá um ósculo santo aqui, dentro da igreja, fora da igreja. Não vejo a hora de pegar aquele irmão e quebrar a cara dele. Olha aí. Aquele irmão estava no culto, não presta, falso, tranqueira. Misericórdia. Mas dentro da igreja, o tranqueiro acredita que está lá. Daqui a o meu irmão. Abraça aqui. Mas acaba o culto. Aquele irmão que abraçou é tranqueiro, sei lá fora. A gente pode sim vencer isso que cria dissensões dentro da gente. Nós somos uma igreja em fase de crescimento. Enquanto nós somos uma igreja em fase de crescimento, nós temos que fazer com que o nosso eu, com que o nosso orgulho, com que a nossa soberba, com toda a obra da carne caia por terra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. E Deus está falando com gente nesse culto aqui. É como se Deus olhasse para você e dissesse: eu estou cansado de ver você um na igreja e lá fora outro. Aqui dentro você é minha imagem, mas lá fora não. Meu Deus! É isso que Deus está dizendo nesse culto hoje. É isso que Deus está cobrando da gente, pastores, irmãos e irmãs. Vamos parar para pensar. Nós precisamos ser o mesmo aqui dentro e lá fora. A mesma mão que se estende no culto é a mesma que se estende lá fora. Olha aí. Dessa maneira que eu creio. A mesma mão que abraça o irmão aqui dentro tem que ser a mesma que abraça lá fora. Aleluia. Glória a Deus. Qual é o tipo de visão que você está crescendo? Vou encerrar. Qual é a visão que você está tendo no crescimento da tua vida? Está pensando só em você? Está pensando só no que você é, naquilo que você pode ser, e está se esquecendo que você só pode ser aquilo que Deus quer que você seja. Olha aí. Pastor, mas eu posso ser aquilo que eu quero. Claro que pode. Deus não vai parar você. Deus vai deixar a corda esticar. Pode ir. Meu Deus. Se um dia Ele pegar você lá no mar, deixa. Mas se Ele não te pegar no mar lá um dia, pode ter certeza que Ele vai pegar você em algum lugar, porque Ele ama. E Ele não desiste de você. Mas o problema é que se Ele voltar e você estiver na corda indo para lá, o ruim é que vão cortar a corda e não vai dar mais para puxar. Meu Deus do céu. E se não der mais para puxar, acabou. Esquece o sorriso na glória. O irmão disse aqui, Isaías 55:6. Buscar isso enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aí que está a questão: cadê a igreja que busca? Cadê a igreja que invoca? Meu Deus. Na hora que está em dificuldade, corre para o irmão. Perde o poder da oração. Tanta gente, pastor, que eu já vi orar e Deus trazer alguém. Hoje não, hoje as pessoas não querem orar a Deus, já sabem quem pode ajudar. O irmão lá tem dinheiro, ele vai me ajudar. Se eu pedir para ele R$100, ele vai me dar agora para comprar um negócio. Parou de depender de Deus, só depende do homem. É verdade. Meu Deus do céu. Glória a Deus, aleluia. Parou de
enxergar Jesus, só está enxergando o homem. O problema é quando o homem sair. E quando esse dia não chega, aproveita a oportunidade para você estar bem com Jesus. Aproveita essa oportunidade para você estar com Jesus, para voltar para Ele. E dizer, Senhor, eu quero estar com o Senhor agora até o fim. Eu estou cansado de crescer com divisões dentro de mim. Tem dia que eu não quero ir para a igreja, tem dia que eu quero, tem dia que eu quero ficar longe da igreja, tem dia que eu quero falar com os irmãos, mas tem dia que eu quero ficar longe dos irmãos, tem dia que eu... Parece uma depressão maldita que anda na gente. Depressão não é demônio, é doença. O Senhor colocou o médico para isso, não para quem é são. Ei, dá para tratar, dá para cuidar. Não permita que a igreja que está dentro de você crie nessa divisão. Você enxerga uma coisa dentro da igreja, você se enxerga como crente da igreja, mas lá fora você parece que tem que aceitar o que os outros fazem, tem que praticar o que os outros falam. Salmo número 1, bem-aventurado aquele que não anda no conceito dos ímpios da cena da esquerda dele. Você sabe, já. Mas antes, medita de dia e de noite na sua palavra. Glória a Deus. É forte. Meu Deus. Esquece igreja, esquece Jesus, para viver as suas vontades. Eu vou brincar com os caras porque eu tenho que me misturar. A Bíblia fala se fazer de tolo para ganhar ele. Mas o problema é que às vezes o cara quer se fazer de tolo, porque às vezes o problema é pior que tolo. Meu Deus do céu. Ele se envolve. Isso que é o ruim da gente. A gente cria um poder de aceitação em qualquer lugar que nós formos. Nós temos que entender que nem tudo é para nós. Eu sei qual é o ambiente para mim, qual é o ambiente que não posso entrar. Eu sei. Você tem cabeça para pensar. Mas o problema é que a divisão que está dentro de você, a igreja que está sendo confundida, você aceita o que o cara faz e aceita o que a igreja faz. Esse é o problema. Para onde nós estamos indo? Não tem caminho. Então vai para o inferno. Você não tem céu? Para ir para o céu tem que ir certinho. Lá no céu não tem coisa bagunçada igual aqui na terra e no inferno. Quer dizer, no inferno não. O inferno não mexe com o inferno. Deixa o inferno quieto. Porque lá nem bagunçado. Lá é mais organizado que a nossa casa. E aí? Fica com essa palavra dentro do teu coração. Você é a igreja. Dentro de você está a 5 igrejas. Só que você precisa ser Paulo agora, se posicionar como Paulo. E não aceitar com que essas contendas, essas divisões venham destruir você dentro da igreja e lá fora. Deus. Não permita que isso aconteça. O céu é um só. Prossegue para o céu. Não tem céu que vai entrar você e vai ficar o seu inimigo do lado de lá. Não, Olha o céu aí. é um só. Meu Deus. O céu é um só. Não esqueça que tudo que se planta se colhe. Aproveite para plantar coisas boas nos dias ruins. Isso aqui é uma dica para você. Glória a Deus. Uma dica que você ouve toda vez. Plante coisas boas nos dias ruins. Porque se você plantar coisas ruins nos dias ruins, você pode ter certeza que de repente vem um dia bom, você vai colher coisa ruim na tua vida. Então plante coisas boas. Seja assim. E volte para Jesus o mais breve possível. Glória a Deus. Que ainda dá tempo de você falar assim: chega de viver essa divisão na minha cabeça. Eu quero Jesus e acabou. Definitivamente acabou. Não quero mais saber de fulano, ciclano, beltrano. Eu quero ter uma experiência com Cristo. Faça essa experiência, viver essa experiência na minha vida. O presbítero André deu o testemunho dele aqui, um breve testemunho dele. Né? Irmão, se você pode, faça isso. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aplauda Jesus por isso. Glória a Deus. Graças a Deus, Ele já nos deu a grande vitória pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Quem recebeu essa palavra? Glória a Deus. Eu recebi essa palavra.